Mas você acha que, na sua impressão, a mulher tem essa parada de dificuldade de separar sexo de sentimento comparado com o masculino? Total. Você acha que é uma parada de gênero ou você acha que é uma parada de personalidade? É biológica, né? Porque o que acontece é que os hormônios que estão circulando dentro da mulher, uma vez que rolou, que ela foi pra cama, o corpo dela tá comunicando pra ela, opa, encontramos o pai da criança. Apego? Então, Ocitocina, naturalmente, a ocitocina vai falar pra ela, é esse. Não é o racional dela falando, nossa, faz sentido, como a gente funciona bem juntos, né? Não. É o hormônio dela falando assim, opa, o reprodutor, encontramos o reprodutor, né? Então, se é assim, é o que é. É como se ela biologia. se preparasse pra engravidar, você quer dizer? Porque ela vai liberar o hormônio de qualquer jeito. O corpo dela tá dizendo o seguinte, olha, o sexo, na verdade, ele fala biologicamente, ele fala que a mulher precisa ser protegida. Por quê? Porque o sexo é pra acasalar, é pra ter o filho, é pra gerar uma vida. Biologicamente falando, não é o que acontece na nossa realidade. Sim. Biologicamente é isso. Então o corpo avisa assim, precisamos ser protegidos a partir de agora. E é essa pessoa que vai proteger, então beleza, então gostamos dele. Ponto. Sim, a gravidez torna a mulher mais vulnerável, é isso que você quer dizer, né? Porque ela vai gestar e etc. Engravide, sim, mas né? o corpo se prepara para essa ideia, né? Exato. Porque nos primórdios dos tempos, o que acontecia quando uma mulher engravidava? Ela morria muito mais facilmente. Porque ela não tinha força para correr, ela não tinha força para se defender. Então, ela era muito mais fácil uma mulher grávida morrer, se perder, não acompanhar ali a tribo, sei lá o quê. Então, ela entendeu que se ela ficasse muito perto daquele macho, ela tinha mais chance de sobreviver. Ela tinha mais chance de sobreviver, né? Então, nos primórdios do tempo era isso. Na época da agricultura ele começou a acontecer isso. Foi mais nesse período que o homem também começa a perceber ali que ele, estando perto também da fêmea, ele tem mais garantias de que ele é o pai biológico e de que também aquela criança vai sobreviver. Daí começa a monogamia começa a surgir mais ou menos aí. Exato, mas o que significa família para um homem? A morte, a perda, porque agora ele tem que alimentar 2, ele tem que 2 ou 3 ou 4 ou 5. A morte no sentido de perda. Quer dizer que é caro, você quer dizer isso? É caro, é um problema, agora ele tem que lutar mais, ele tem que defender mais gente. Certo. Então, hoje não, a gente não tá falando de luta corpo a corpo, não tem isso mais, mas antigamente o relacionamento, a família significava morte pro homem. Certo. Porque ele tinha muito mais chance agora ele tinha que cuidar de mais pessoas e não só dele. Sim, né? sim. E recursos também. E pra mulher, relacionamento significa vida. Então, o drive da mulher, isso a gente tá falando dos primórdios, mas isso não mudou ainda hoje. Não mudou. A mulher ainda é drivada na vida dela por bons relacionamentos, né? A mulher tá mais ligada, de maneira geral, óbvio, né? A família de origem dela, a mãe, a pai, a passar o Natal junto, vou lá ajudar meu irmão, tem essas coisas, né? A mulher tem muito mais essa necessidade do que o homem. Essa parte mais social, você quer dizer, da de coisa? Relação, de boas relações. Então, quando ela tem uma rede de apoio, ela se sente acolhida, quando ela tem boas amizades. Agora, o que acontece com a mulher quando ela entra num relacionamento? Se ela não é aluna de Luísa Vono, né? O que acontece quando ela entra num relacionamento? Ela acredita que encontrou o salvador da pátria e esse homem é responsável por tudo agora. Então ele tem que substituir as amigas que ela tinha, a academia que ela fazia, o vinho que ela gostava na sexta-noite e o livro. Então ela abandona aquela vida interessante que ela tinha. Certo. Ela abandona aquelas relações, né, que supriam e alimentavam certos lados dela. E agora ela bota essa carga no homem. Isso é positivo ou negativo? Isso é super negativo, porque o homem não tem a capacidade de suprir toda essa necessidade que a mulher tem, que vem da amiga X, da amiga Y. A mulher precisa ter todas essas amizades, todas essas relações. Mas no seu ponto de vista, porque assim, o que eu diria normalmente referente ao masculino nesse caso, a mesma coisa, se o cara, porque o homem também faz a mesma coisa às vezes. O homem, ele começa a se desconectar, também começa a abandonar, começa a avacalhar e tal. Só que no caso do homem, não é nem questão de que a mulher não vai suprir a necessidade de amigos e tal. Ele se torna menos interessante, menos atraente, porque ele começa a mais focar nela e assim, o tempo dele perde valor e tudo mais. Só que então pro feminino isso quer dizer que é diferente. No caso do feminino é que ela se torna menos interessante por abrir mão dos hobbies e tal. Não só isso, né? Ela se torna mais desgastante, você quer dizer? Ela se torna mais... peso maior, entre aspas, carente, apegada, ela bota um peso muito grande dentro da relação e do outro. Começam cobranças
Cobranças que o cara fala, mas como é que eu vou fazer isso? E às vezes ele até faz, pra tipo, então tá bom, isso é importante pra você. O homem, eu acredito realmente que as pessoas são boas, eu acredito que os homens são bons, eu não faria o que eu faço, né, óbvio. Mas ela tem uma boa intenção por trás disso, e o cara também, os homens querem agradar uma mulher, né? Eu acredito que os homens querem. Sim. E ao querer agradar, ele acaba deixando de ser ele. Ele Concordo. acaba se sentindo desrespeitado, porque já não pode usar mais a meia do jeito que ele queria, o casaco que ele queria, a combinação de roupa, ele já não pode mais jogar aquele negócio lá que ele jogava. Ele começa a deixar de ser ele, ele começa Sim. E daqui a pouco esse homem vai murchando, ele vai perdendo a autoestima dele, daqui a pouco ele trai, e aí começa todo mundo questionando assim, isso aqui é mau caráter, né? Entendi. Não que tá liberado a trair, não... Isso que você falou é interessante demais, cara.